E o nosso entrevistado de hoje é Jairo Yamamoto. Jairo começou muito cedo como menor aprendiz no Banco do Brasil. Depois migrou para o ramo farmacêutico. Chegou a ser diretor financeiro, diretor comercial e assumiu a presidência de uma grande indústria farmacêutica do Brasil. Depois de muito tempo, 20 anos praticamente, resolveu abrir seu próprio negócio, arriscando numa nova indústria farmacêutica de medicamentos e também nutracêuticos, Altair e Equalib. Além disso, é empreendedor e empresário também do ramo de agronegócios. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada pela entrevista, Jairo. Eu que agradeço a oportunidade. Jairo, de menor aprendiz a presidente de uma grande indústria farmacêutica. Do seu ponto de vista, como foi sua trajetória profissional? Comecei a trabalhar aí com 14 anos e eu cheguei à presidência da companhia com 40. Me tornei diretor com 30. A trajetória profissional ela tem, eu diria, 3 fases distintas, né? Uma do Banco do Brasil, que eu comecei aí dos 14 até os 30. E aí eu percorri um caminho, vamos dizer assim, profissional, onde eu tive mudanças de cidade, mudanças de função. Durante isso, eu fiz economia, aí fiz pós-graduação, aí eu fiz, na época, IBMEC, quer dizer, paralelo à carreira profissional, eu também percorri uma carreira acadêmica, porque era importante. Depois, quando eu comecei na indústria farmacêutica, caiu uma grande mudança, né, porque de um segmento financeiro para um segmento industrial, e aprendi muitas coisas diferentes, porque aí você está numa empresa completamente diferente de você estar num banco. Mas no fundo, acho que assim, o que é comum, né? Acho que o que é comum você precisa, como eu falo, né? Se a gente quer evoluir na carreira profissional, você precisa acordar antes dos outros e dormir mais tarde que eles, né? Trabalhando, ou seja, começando antes, terminando depois. Fazendo isso com dedicação, fazendo isso com vontade. Acho que, ao mesmo tempo, conciliando o aprendizado profissional com o aprendizado acadêmico é importante. Trabalhar bastante, né? Usar o trabalho com inteligência e ter vontade, né? Então, se a gente combinar essas 3 coisas aí, dificilmente você erra o alvo. E tem uma terceira etapa na sua etapa profissional, na sua carreira, que foi montar o seu próprio negócio. Então, a terceira etapa da carreira foi quando, isso foi em 2010, né? A Medley, a companhia que eu presidi, ela foi vendida em 2009. E aí eu fiquei um ano entre 2009 e 2010, começo de 2010, fazendo a transição. E aí eu tive a oportunidade de fazer mais do mesmo, quer dizer, ocupar a mesma posição que eu tinha, mas em outra empresa, né? Mas eu acabei optando por uma coisa mais radical, que é começar o próprio negócio, porque a vida inteira eu havia sido executivo. Foi quando a gente comprou a empresa, né? Que é a Altair, na verdade a razão social era outra. Então talvez esse tenha sido o maior desafio, né? Mas, ao mesmo tempo, trouxe muitos aprendizados. Por quê? Porque quando você, embora eu tenha trabalhado na outra organização quase 20 anos, a empresa vai crescendo, você vai crescendo com a empresa e você vai se distanciando da base. É normal, porque a empresa vai ficando muito grande e tal. Aí quando você volta e começa outra vez com um negócio muito pequeno, então você começa a enxergar as coisas de outro ângulo, né? As coisas que eram macro para coisa muito micro. Mas é muito importante, porque você começa a usar habilidades que você não precisava quando a empresa era grande, mas que é muito necessário no início. Muda um pouco. Então, você tem que ser muito mais flexível, você não trabalha com suporte, você não tem assessorias, quer dizer, é muito mais trabalhos, né, hands-on, quer dizer, você tem que pegar na massa, né? Mas isso nunca foi um problema. Eu acho que isso é uma coisa boa. E estamos de novo, né? Agora já estamos indo para o 9º ano da empresa. Hoje nós passamos de 400 funcionários, mas continuamos aprendendo. Acho que o aprendizado é contínuo, né? E o importante é que a cada desafio que se coloca, né, a gente tem que exercitar ainda mais a experiência do passado com os desafios do presente, com as tecnologias que se vão surgindo e que acaba mudando muito o jeito de fazer. Ter todo um trabalho aí na área de pessoas, que é um trabalho contínuo, né? Para que também todo mundo esteja na mesma velocidade e, principalmente, caminhando na mesma direção.
eu sempre digo o seguinte, né? Para as coisas acontecerem no mundo real, antes elas acontecem no mundo mental. Ou seja, a gente imagina, a gente pensa, a gente cria no campo mental o que você imagina, o que você quer no futuro. E o que vem muito importante do pós-planejamento é a execução. Porque por mais que você faça um bom planejamento, há muitas variáveis que vão acontecendo e muito difíceis de você fazer uma previsão, principalmente num país como o Brasil, né? Se você olhar, a gente tem aí ciclos de crescimento, de depressão, instabilidades, variações aí de câmbio, variações de juros, todos esses são pontos de difícil previsibilidade. Então, por mais que você planeje, há coisas que você não consegue identificar. O que é importante? Importante é o seguinte, é a rapidez que você tem que se adequar às coisas que não estão planejadas. Então, a execução é muito importante. Qual é o propósito dessa sua empresa e o posicionamento na comunidade onde ela está inserida? Bom, do agronegócio, a gente está inserido numa comunidade, vamos dizer, muito carente. Nós estamos negócios na região do Maranhão e do Piauí, que são os estados, são 2 estados que têm os piores índices de DH. Então, estados pobres, com muita carência, com muita dificuldade. Então, lá, quando você implementa uma atividade econômica, os benefícios sociais são maiores. O propósito, acho que primeiro é assim, a gente está, no caso do ramo do negócio, o nosso negócio visa aumentar a oferta de produtos agrícolas, né? Isso ajuda, porque nós temos no mundo, se a gente for pensar no mundo, nós temos mais de 7 bilhões de habitantes e tem pelo menos 1 bilhão de pessoas no mundo que têm problemas básicos de alimentação, ou seja, não tem renda suficiente para comprar os alimentos que precisam. Do ponto de vista da inserção de pessoas no trabalho, tal, também é bom, porque você gera empregos. No negócio farma, né, a gente cuida com o quê? Cuida com a saúde, né? E no nosso caso aqui, como nós temos uma empresa farmacêutica e uma empresa de suplementos, quer dizer, a gente cuida não apenas de tratar as doenças, as patologias, como da prevenção, no caso da Equalib. Então, a proposta de Equalib. No conjunto, o que a gente está dizendo? Nós trabalhamos para melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja numa etapa que antecede a um processo de patologias, de doença, através da prevenção, que seria muito melhor, que é bom, que através dos produtos da Equalib, seja depois que, por qualquer razão, as pessoas precisem de medicamento. E aí, aumentando a oferta também, e também acho que com 2 componentes essenciais, qualidade e preço. Você já ocupou 2 papéis diferentes, né? O de colaborador dentro de uma organização e agora como empresário. O que muda? O patrimônio que eu gerenciava não era meu, então do ponto de vista de risco, embora eu nunca tenha visto dessa forma, mas existe uma diferença, né? O que está em risco não é o seu patrimônio, é o patrimônio de pessoas que colocaram isso para você gerir. Quando você se torna empresário, não existe essa opção, porque tudo que está lá é o seu risco, né? No meu caso, eu coloquei tudo que eu ganhei antes no negócio, então talvez, vamos dizer assim, a minha poupança foi colocada 100% em risco, e isso muda. Agora, eu acho que, assim, claro que tudo pode dar certo, pode dar errado, faz parte, né? Mas, como eu falei antes, se você trabalhar bastante, se você usar a inteligência a favor do trabalho, se tiver muita vontade, você vai ter dificuldade, parte, mas se você perseguir o caminho que você quer, as adversidades são oportunidades de você melhorar. Elas ocorrerão, depende de você como enxerga. Se você está persistindo, você tem um bom plano de negócio, você acredita no que você faz, a adversidade ela vai vir e você vai ter que gerenciar isso aí, porque a gente não pode mudar o rumo, né? Então não pode, tem que ter, eu acho que persistência é uma coisa importante. Eu até costumo brincar às vezes que persistência é qualidade, teimosia é burrice, mas às vezes você precisa ser teimoso, né? Não pode desistir fácil, né? Você já pensou em desistir alguma vez? Eu nunca me passou isso pela cabeça. Eu acho que a desistência é uma coisa assim, a pessoa precisa se preparar psicologicamente para desistir, porque talvez o custo psicológico de desistir seja tão alto que não vale a pena pensar nele.
Quais são as competências importantes ao selecionar os profissionais para trabalhar com você? Precisam ser pessoas inteligentes, pessoas que têm uma boa capacidade de trabalho. Acho que tem que ser pessoas que têm que ter jogo de cintura, precisam ter flexibilidade. Acho que tem que ser pessoas que acreditem em sonhos, né? Acho que tem que ser pessoas que acreditem que é possível fazer algo além do normal, né? E é preciso ter pessoas que abracem a causa sem ficar pensando muito nos problemas. E, às vezes faço cobranças um pouco mais fortes, né? Mas no interesse genuíno de, primeiro, tirar das pessoas aquilo que elas às vezes nem sabem que têm. Segundo, na medida que ajudá-las a superarem os seus limites e depois poder comemorar com elas o crescimento. Acho que também isso é importante. E o que você, por outro lado, não tolera? Que aí chega ao caso de uma demissão. Eu dou muita autonomia para as pessoas. Então, para mim, dar autonomia significa que eu acredito 100% nas pessoas. Então, aquilo que me decepcionaria é que ocorresse, eu nunca tive, né? Nunca tive problema de desonestidade. Para construir uma empresa onde os funcionários, os colaboradores sintam orgulho de se trabalhar, quais são os pontos essenciais que o empresário tem que cuidar? Bom, eu acho que, primeiro assim, né, as pessoas precisam entender que o propósito da organização está alinhado com o propósito individual. Porque para você ter orgulho do que você faz, é preciso você ter orgulho da empresa e você precisa se orgulhar que aquele seu trabalho está em prol de algo maior. Quando existe isso, eu acho que isso as pessoas falam, olha, nós estamos no segmento de saúde, a gente de fato o que a gente fala é o que a gente faz, então tem que ter coerência entre o discurso e a prática e tem que ser alinhado, né? Então não adianta a gente colocar discursos bacanas, coisas bonitas que não se materializam. Dá orgulho também participar de organização vencedora, porque ninguém gosta de trabalhar em lugar que vai para trás, né? Então todos nós temos que ter o sentimento de realização. E o sentimento de realização está muito em função daquilo que você, de fato, ajudou a fazer. Além, é claro, de um ambiente saudável, além de valores que sejam semelhantes, além de você criar um ambiente onde as competências possam ser desenvolvidas, onde também as vitórias possam ser comemoradas, onde você possa também fazer reconhecimentos de crescimento do ponto de vista de carreira, né? Ou seja, né, famosos desafios grandes, celebrações, reconhecimento, tudo isso aí faz parte. Então, se a gente consegue combinar isso tudo, acho que as pessoas se orgulham do local onde trabalham. Bom, você teve a oportunidade de participar da criação de 3 marcas importantes dentro do mercado farmacêutico. A própria Medley, como presidente, a Altaia e a Equalive agora como empresário. Qual é o segredo de se criar uma marca longeva? Uma marca forte, se você olhar, ela tem 2 componentes fundamentais. Tem uma promessa e tem um desempenho. Quando eu compro ou confio numa marca, eu acredito que ela vai me entregar algo que eu espero dela. Então, a construção de uma marca é muito importante porque você vai criando essa marca na medida em que você vai prometendo, eu acredito na marca Equalive, que os produtos dela vão me trazer aquilo que eu espero. Então, essa é a crença da promessa. Mas, depois, ela precisa desempenhar. Ou seja, a promessa precisa se materializar. Você começa a ter um fenômeno esperado que é a preferência. E na medida que as pessoas optam pela marca A ao invés da marca B, essa preferência gera o quê? Gera demanda e a demanda gera valor. Então isso, ao longo do tempo, vai criando diferenciais importantes aonde, se eu tiver 3 produtos iguais, mais daquela marca, eu tenho essa crença que ela vai desempenhar, por isso que eu falei da promessa mais desempenho, eu vou optar por ela, ainda que eventualmente custe um pouco mais caro. Como o avanço da tecnologia pode afetar o ramo farmacêutico e de que forma você está se preparando para isso? Essa é uma pergunta importante. Tem que estar muito atento, Pensando na indústria farmacêutica, se houver uma mudança na forma de tratar, muda todo o negócio. Porque hoje, se você olhar assim, de maneira muito simplificada, as pessoas têm algum problema, vão ao médico, o médico faz um diagnóstico através de exames, esses exames embasam o tipo de problema que a pessoa tem e ele faz uma prescrição.
né, através de medicamento que ele conhece. Se algum dia esse processo mudar, e aí por isso que eu estou dizendo, se mudar a forma de tratar, vai mudar o nosso negócio. Nesse exato momento, por exemplo, o Vale do Silício deve ter coisas novas que a gente não sabe até, e pode estar mudando todo o nosso negócio. Então, é algo de preocupação grande que a gente precisa ter. Por isso que eu disse que a gente precisa estar muito atento às mudanças para você se adaptar. Como é o estilo de liderança do Jairo? Acho que assim, eu sou uma pessoa muito transparente, sou direto, sou objetivo, eu cobro coisas rápidas, às vezes eu estou cobrando esse tipo de pedir, né, chega nesse ponto, né? Então, o meu estilo de liderança é um estilo onde eu estou junto, quero ver acontecer, estou olhando o tempo todo oportunidades, e à medida que eu vejo as oportunidades, eu quero aproveitar essas oportunidades. Então, assim, eu estou sempre fazendo um processo de disrupção contínua, né? Então, assim, é o que me movimenta, o que me mobiliza. Eu quero ver, eu acho que a gente tem uma capacidade de realização muito grande e a gente não pode se acomodar com o tempo. Você pode compartilhar com a gente um momento da sua carreira em que você sentiu muito orgulho? Acho que muito orgulho quando a gente lançou o primeiro produto. Acho que muito orgulho o ano passado, quando a gente conseguiu um crescimento muito grande. Acho que muito orgulho de a gente poder olhar a cada ano, olhar de onde a gente estava para onde a gente chegou. Isso me orgulha anualmente, porque a gente não está nunca no mesmo lugar, né? Então dá orgulho porque você tem claramente um crescimento materializado. E uma coisa que muito me orgulha é ver a evolução de alguns profissionais que estão trabalhando comigo, como eles eram, como eles estão. E de alguma forma eu tenho orgulho porque de alguma forma eu tenho alguma contribuição nisso. Por outro lado, quais foram os momentos da sua trajetória profissional mais desafiadores? Também há alguns, né? E aí o poder é solitário. Nessa hora não dá para compartilhar. Então, a gente já teve algumas situações na empresa, momentos difíceis, por exemplo, do ano 2015 e 2016, de meados de 15 para frente, para 16, a gente teve que fazer alguns ajustes na empresa, teve que reduzir pessoas, cortar. Isso é muito difícil, é duro, porque quando você faz alguma troca de profissional por desempenho, por algumas outras questões, isso é parte, é normal. Quando você tem que fazer algum ajuste por conta de que a situação econômica, ou por algum motivo, ou a empresa não está desempenhando bem, e você tem um bom colaborador e tem que cortar, é difícil. Então, esses são momentos de reflexão, porque até do momento que você vai constatando que aquilo tem que ser feito, é muito dolorido, é um momento difícil. E há outros momentos onde você tem que tomar algumas decisões um pouco mais de risco, e aí você tem que assumir o risco e é próprio da função, do cargo. E nessa hora o poder é solitário. Tem algum deles que você se arrepende ou com a sua experiência hoje você faria diferente? Arrepender não, mas eu acho que sempre você tem aprendizados. Eu acho que sempre tem. Os aprendizados maiores são principalmente quando a gente não acerta. Aí você tem mais aprendizado. Porque quando você acerta, você fala, bom, eu acertei, tomei a decisão correta, tudo certo. O risco é um componente normal para mim. Eu gosto do risco, eu sou do risco, né? Então, quando eu falo que eu sou do risco, é assim, porque se eu tenho uma atividade agrícola no Nordeste, numa região carente, onde as diversidades climáticas fazem parte do dia a dia, esse é um negócio que você fala, mas você está lá, você gosta de risco, isso aí faz parte do negócio, né? Então assim, eu lido bem com isso. Eu não tenho problema com isso. É claro que, evidentemente, né, do ponto de vista econômico, né, tem que haver uma correlação entre risco e retorno. E se não houver, tem alguma coisa errada. Né? Eu não posso assumir riscos altos com expectativas de retornos baixos. Né? Por outro lado, eu não posso esperar retornos elevados com baixo risco. Não combina. Então, assim, se eu assumo um risco mais elevado, é porque eu tenho uma expectativa de retorno mais elevada. Se der certo, ótimo, arrisquei mais, ganhei mais. Né? Então, mas eu tendo a ir para isso. E aí eu tendo a trabalhar com o seguinte, embora goste de riscos mais elevados, mas eu também trabalho no sentido de mitigar. O seu jeito de trabalhar é muitas metas arrojadas e, ao mesmo tempo, controle de despesas. Como é administrar isso no seu negócio, no dia a dia? A resposta é elevando o padrão do nível de gestão das pessoas.
né? Mas à medida que você eleva o padrão do grupo, na medida que você começa a ter uma equipe de alta performance, essas coisas vão ficando mais fáceis de fazer. Porque a própria equipe de alta performance, ela não quer meta baixa, ela não quer mais, porque senão ela vai se sentir subaproveitada. Né? E minha preocupação, uma das coisas que eu, né, vou brincar aqui, mas que não me deixa dormir, é dar uma meta aquém da capacidade das pessoas. Aí elas vão se desmotivar, né, Raquel? Então, não. Então, vamos lá, vamos elevar o padrão, né, colocar metas arrojadas, né, e fazer as pessoas melhorarem a gestão. Quais são os profissionais que te inspiraram? Eu olhava vários profissionais e procurava de cada um ver aquilo que eles tinham de melhor. Então, eu não tinha um especificamente, sabe? Eu olhava assim, tal profissional, o que ele tem, o que eu admiro, o que eu gostaria de ter naquele profissional. Né? Aí um outro. Então, assim, eu não tinha um modelo, eu tinha, assim, várias pessoas que eu tinha uma certa admiração, e dentro daquelas pessoas que eu tinha admiração, eu procurava separar um ou dois ou três, seja lá, pontos fortes onde eu poderia me inspirar. E qual é o seu sonho? Meu sonho é poder continuar fazendo o que eu faço hoje, cada dia melhor, inspirando mais pessoas, trazendo pessoas junto comigo para que a gente possa crescer dentro de uma organização que tem um propósito que possa ser compartilhado, que a gente possa cada dia mais, de fato, estar servindo a sociedade com coisas boas. Qual foi o papel da sua família no seu sucesso profissional? Muito importante, porque, Raquel, assim, para a gente fazer o que a gente faz, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Mas você não abre mão só individualmente. As pessoas que estão com você também abrem mão de muita coisa. E se tem uma família que te dá suporte para você fazer o que você vem fazendo, significa abrir mão de muita coisa. Abrir mão de momentos, abrir mão de garantias, abrir mão de tranquilidade, abrir mão de presença. Então, assim, tem assim, se olhar nesse sentido, né, a Márcia, que é minha esposa, quer dizer, ela está comigo aí há bastante tempo, sempre me incentivou, nunca me segurou, nunca criou medos para mim, né, embarcou nos meus sonhos e os meus filhos também. Então, assim, o papel da família é fundamental, porque se você não tiver uma família bem estruturada, que esteja junto com você, porque a gente não falou nos momentos difíceis, mas acontece, e aí você tem lá com a tua família que você que vai te aguentar, né? Que vai ver com você as adversidades, que vai estar próximo de você, que te conhece mesmo a fundo. Então, isso é muito importante. Eu, graças a Deus, tenho uma família muito boa, tenho filhos maravilhosos, tenho uma esposa fantástica, e estamos juntos, né? Então, por isso que também o que eu faço não sou eu que faço. Talvez eu seja o líder do processo, mas todos eles, de um jeito ou de outro, estão junto comigo. Agora eu queria te propor uma definição, um dicionário, baseado na sua experiência. Defina sucesso. Para mim, sucesso é uma combinação de equilíbrio entre profissão, família e espírito. Eu acho que tem uma espiritualidade que a gente tem que considerar. Eu acho que não tem sucesso profissional que compense um problema familiar grande. E aí eu vejo muitos profissionais, às vezes, que são excelentes profissionais, mas com famílias desestruturadas. E vejo também algumas pessoas que têm uma espiritualidade, assim, não é um ponto importante. Então, eu acho que a medida de sucesso é quando você consegue combinar essas coisas todas, que no fundo é um equilíbrio, porque nós estamos aqui de passagem. Então, nós temos, acho que, uma missão, cada um tem a sua missão, e acho que no final o sucesso é na medida que você realiza a sua missão por completo. Cada um tem a sua e tem que encontrar o que para si é sucesso. Mas para mim, essas três coisas. O que é o famoso apresse mais do Jairo? O apresse mais é esse impulsor de ver as coisas acontecendo antes do que seria possível acontecer, né? Sempre é algo querendo realizar o mais rápido possível, da melhor maneira possível. E acho que isso daí é questão de melhoria de performance. Negociação. A negociação tem que ser um sentimento onde as partes fiquem confortáveis, né? Eu acho que tem que haver equilíbrio. Uma boa negociação, ela tem que trazer conforto de curto e médio prazo, porque toda a negociação onde uma parte se sente
prejudicada em relação a outra. A que teoricamente ganhou, ela pode ter um ganho rápido, imediato, mas que depois pode não ser duradouro. Defina concorrente e cliente para você. Olhando do ponto de vista do crescimento, é aquele que te faz dar o seu melhor. Porque o concorrente bom é aquele que tira você da zona de conforto, e quando você sai da zona de conforto, você melhora. Então, a concorrência é algo importante. Agora, é claro que existe concorrências ideais, existe tudo isso daí, é parte do negócio, mas assim, o bom concorrente é aquele que faz você ser melhor a cada dia. O cliente é aquele cara que comprava de você ontem, compra de você hoje e vai comprar amanhã. Ou seja, aquele que está com você sempre, que acredita na sua marca, que acredita na sua relação de parceria e acredita que você vai entregar aquilo que você prometeu. O que é para você uma cultura organizacional consistente? Na verdade, os valores é que embasam uma cultura organizacional consistente. Acho que as organizações que não têm ética não têm valor. Mais importante que o dinheiro é a credibilidade que você tem, né? E a credibilidade você conquista na medida que você tem posturas éticas. Isso te ajuda muito. Comente sobre isso, o autodesenvolvimento como uma competência essencial nos profissionais do mundo corporativo. Então, o autodesenvolvimento é uma coisa necessária. Tudo está mudando a toda hora, a cada momento. Então, tudo que a gente sabe ou que a gente sabia não serve mais, né? Acho que está ligado com as questões de tecnologia que você falou. Então, assim, se eu não estiver o tempo todo atento a tudo que esteja acontecendo e aí procurando me desenvolver, eu vou ficar fora. E minha última, sorte ou preparo? A sorte é o seguinte, é a combinação do preparo com a oportunidade. Sempre acreditei nisso, né? Segundo diz, não sei se é verdade ou não, o Federer diz que quanto mais ele treina, mais sorte ele tem. Entendeu? Então acho que está muito ligado ao preparo, à dedicação. E aí as pessoas falam, o cara tem sorte, mas vai ver atrás o que ele fez. Ele se preparou muito. E aí quando surgiu a oportunidade, ele estava preparado. E aí algumas pessoas chamam isso de sorte. Não é sorte, não. Muito trabalho, né, Jairo? Muito trabalho. Queria agradecer, Jairo, pela oportunidade de compartilhar sua trajetória. Muito obrigada. Foi um prazer. Foi muito legal a gente estar falando sobre os temas que você abordou, né? E sempre que você precisar, estou à disposição. Bom, eu trabalho com o Jairo há 17 anos, sendo que nos últimos 8 com reporte direto para ele. E logo que eu o conheci, o que mais me impressionou foi a acessibilidade, né? No meu primeiro dia de trabalho como estagiário, dia 5 de maio de 2002, eu já fui apresentado a ele. E isso me chamou a atenção, né? Eu falei assim, puxa, tem algo diferente, estranho aqui. Porque a imagem que eu tinha de um presidente de empresa era uma pessoa inacessível, que tinha tanta hierarquia acima de um estagiário que eu fosse demorar meses, talvez anos para conhecer. Eu tive o privilégio também de ser um dos primeiros a sonhar junto esse sonho com ele da Altai Equalive. Então a gente já começou a empresa tem pouco mais de 8 anos e tem sido um aprendizado constante e diário. E de lá para cá, ele não foi promovido, porque ele já era presidente. Mas eu fui promovido algumas vezes e sempre com influência ou com o aval dele. Mas uma coisa que nunca mudou, independente do cargo que eu tenho ocupado durante esses anos, foi a forma dele me desafiar. Eu sempre me senti desafiado em contribuir com as diretrizes que ele estava buscando para a empresa. Ele sempre provocou, instigou isso nos colaboradores para que as pessoas buscassem uma forma de melhoria contínua e uma forma de todos estarem engajados em busca de um objetivo maior. E agora, nesses últimos anos, eu estou tendo a oportunidade de conviver não só com o Jairo presidente, mas com o Jairo empreendedor. E tem sido uma experiência incrível. Quem conhece bem o Jairo sabe que ele não faz isso por dinheiro. Ele faz porque ele quer construir algo grande. O que motiva ele é a realização. Mas ele quer construir algo grande não só em tamanho da empresa. Tamanho talvez seja a consequência. Mas ele quer construir algo grande em termos de valor, em termos de propósito. E o propósito dele também é um propósito que eu acredito e é isso que me atrai nessa trajetória. Muito obrigada por assistir a essa entrevista e se essa trajetória também te inspirou, deixe nos comentários o seu depoimento. Para acompanhar mais o nosso trabalho, inscreva-se no canal.